A depressão é tão ameaçadora para o coração quanto o colesterol. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas sofrem com a doença. Por isso, é bom ficar atento. Que a depressão é um fator de risco para doenças cardiovasculares, a medicina já sabe. Alguns médicos apontam o que acontece quando a melancolia profunda aumenta. A melancolia profunda, ela aumenta alguns hormônios, em especial o cortisol. E o excesso de cortisol, ele acaba danificando os vasos sanguíneos e o coração. Os cientistas analisaram 3.428 homens entre 45 e 74 anos. Os dados coletados durante 10 anos apontaram que a depressão foi responsável por 15% das mortes por doenças cardiovasculares. E de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas sofrem com a depressão, que também é a doença mais incapacitante no mundo todo. A depressão é uma doença psiquiátrica, pode ser crônica ou recorrente, e ela apresenta alguns sintomas, como tristeza, cansaço, pessimismo, baixa autoestima, distúrbios do sono, enfim. Só que as pessoas não dão tanta importância para a depressão, mas ela é uma doença incapacitante. Tanto é que ela é a principal doença que causa afastamento de trabalho no mundo. Isso que a doutora falou é tão sério que um outro estudo feito pela OMS em 2009 revela de modo que, em 2030, a depressão será sozinha a maior causa das perdas para a população entre todos os problemas de saúde. Por isso, é bom ficar atento, pois a depressão e chateações cardíacas costumam andar de mãos dadas. Mas tem como controlar a ansiedade, doutora? A atividade física ajuda bastante, porque aumenta uma substância que chama serotonina, e ela que traz aquela sensação de bem-estar. Uma outra coisa que ajuda também a controlar a ansiedade é exercício de respiração com relaxamento. Massagem também ajuda bastante, mas uma coisa que é muito importante para os ansiosos são os pensamentos, porque o ansioso tem a mente embotada de pensamentos negativos e catastróficos. Então, é preciso identificar esses pensamentos e substituir por pensamentos positivos. Acompanhe outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. Olha, infelizmente uma notícia não muito agradável. A tarifa de ônibus intermunicipal aumentou em 6,81% nas 76 linhas que circulam pelo Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Um estudo realizado a cada 2 anos mostrou que apenas 24% dos alunos de São José dos Campos concluem o 9º ano do ensino fundamental com aprendizado adequado em matemática. A deficiência na matéria foi constatada há 12 anos. Agora, Kívia Hennen traz para você a previsão do tempo. Em Taubaté, a mínima é de 22 e máxima de 33. Aparecida também registra mínima de 22 e máxima de 34 graus. São Sebastião, mínima de 24 e máxima de 32. E em São Paulo, a mínima registra 20 graus e máxima 32 graus. Você vai acompanhar agora a segunda parte da entrevista do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Olha, hoje nós estamos recebendo aqui, nesse quadro Emergência 190, a Tenente Aline Franco, e ela está nos falando de coisas muito sensíveis, pontuais, importantes, agora que está voltando a aula, né, Tenente? Isso. Estamos aí com volta às aulas e a ronda escolar já está em plena atividade. Eu tinha deixado aqui um questionamento a respeito dessa coisa de alguém que eventualmente conheça, saiba de um problema, de pessoas que ficam rondando a escola para oferecer produtos não interessantes, né? E às vezes até gente ligada à pedofilia e tudo mais, né? Aí o sujeito quer denunciar, mas fica com medo. Depois os caras vão ficar aí atrás de mim. Pelo 190 dá para fazer o contato e uma ação rápida da ronda escolar? Bom, vamos lá. Então, assim, se for uma emergência, se a pessoa estiver rondando a escola naquele exato momento,
pode sim ligar para o 190 e na hora que for ligar, só explica que a pessoa está com medo e que por isso não quer ser identificado, não tem problema, a gente consegue dar o atendimento. É até legal, se a pessoa estranha estiver naquele momento mesmo, é legal ligar para o 190, porque não só a viatura de ronda escolar mais próxima vai para o local, mas se uma outra viatura que não seja de ronda escolar, mas que estiver mais próxima, essa outra viatura pode ser deslocada também para a escola, para evitar um mal maior. Agora, se não for no momento, se assim são informações que essa pessoa tem de que pessoas estranhas estão rondando a escola, aí a gente orienta para que ligue para o 181. Porque aí no 181 vão ser colhidas o máximo de informações possíveis e o 181, como é o Disque Denúncia nosso, não precisa se identificar de maneira nenhuma. O sigilo é garantido e assim é possível a gente trabalhar melhor essa informação. Agora as aulas já começaram, né? E logo a seguir vem o carnaval, aí dá uma interrupçãozinha. Como é que está sendo já bolado alguma coisa para o carnaval, Tenente? Já está sendo planejado? Quer dizer, já deve estar até em ação alguma coisa. Sim, sim. Na verdade, o carnaval para a Polícia Militar, ele começa antes. Ele começa antes da virada do ano, a gente já começa a se programar já para isso. E, no caso, suspende a ronda, mas fica ativo o mesmo grupamento que está na ronda, vai para outro setor para dar aí apoio, né? Isso, normalmente o calendário da ronda escolar, ela funciona de acordo com o calendário escolar. Mas é claro, os policiais, quando não estão trabalhando na ronda escolar, eles são alocados para outras funções, né? No policiamento também, mas, por exemplo, o carnaval, como aqui na nossa região, a gente tem muitos municípios que precisam de reforço no policiamento nessa época do ano, então a gente realoca esses policiais para outros locais ou até para o próprio município onde eles trabalham, mas trabalhando assim na função do policiamento mesmo. Esse ano ouvi comentários que São Luís do Paraitinga não vai ter a festa com tanto empenho como nas vezes anteriores, porque faltou previsão orçamentária. Fiquei triste, né? Porque todo mundo curte aí essa história do Barbosa, né? Mas, em compensação, outros municípios que não são tão tradicionais em carnavais, como Pinda, né? Pinda agora vai ter o Juca Teles lá e o Barbosa desfilando aqui em Pinda e tudo mais. E isso vai requerer, certamente, um reforço, um empenho maior. Campos do Jordão, uma bela cidade, né, que a senhora conhece bem. Isso. Também tem lá um fluxo grande de turistas, é trânsito complicado, todo mundo querendo parar o carro em qualquer lugar. Isso demanda também uma necessidade de um apoio maior. Sim. Na nossa região aqui, além da questão das cidades que tem o carnaval forte, né? São Luís do Paraitinga, São Bento do Sapucaí também, que pertence ao nosso batalhão, né? A gente tem a gente costuma falar que é essa peculiaridade, porque Campos, apesar de não ter um carnaval forte, mas é uma cidade turística e realmente nessa época do ano o número de turistas aumenta, mas é um turismo diferente do que a gente vê em julho, né? Mas mesmo assim a gente faz uma intensificação do policiamento, tanto nos municípios que vão ter o carnaval, como nos outros também, como é o caso de Campos do Jordão. Fim do carnaval, volta-se a tudo como dantes no quartel de Abrantes. Sim. Aí a PM tem lá o setor de ronda escolar que Isso. A senhora está aqui defendendo tão bem hoje. Né? Bom, com relação a qualquer situação de anomalia, podemos então ter acesso a esses dois telefones, 190 e 181, né? Isso, emergência, o que estiver acontecendo na hora, a gente pede para que as pessoas liguem no 190. E quando não for uma emergência, quiser passar informações sobre crimes que ocorrem continuamente, pode ser feito pelo 181. Tem alguma ação pontual que a gente pudesse destacar aí da ronda escolar? Sim, uma coisa que a gente tem notado muito, que eu queria até lembrar o pessoal, é o que a gente tem notado nas proximidades de escola, que tem aumentado, é o número de furto e roubo de celulares. Porque hoje a gente sabe que os adolescentes, a maioria dos adolescentes tem celular, né? Até crianças às vezes têm, né? E hoje o celular ele é um bem valioso, digamos assim, né? Tem celulares de R$1.500, R$2.000, até R$3.000, né? R$4.000. Então, e a gente sabe que assim, Aquele é um bem que tem valioso. A maçãzinha tá...
E a gente tem notado que tem aumentado muito o número dessas ocorrências nas proximidades de escola. Muitas vezes porque a criançada está lá no joguinho, ou então está lá na rede social mandando mensagem, e acaba se distraindo. Então, uma coisa que é bastante importante, acho que até para os pais, para os adolescentes que estão assistindo a gente, orientar os filhos, né? E os próprios adolescentes também tomar cuidado na porta das escolas, assim, quando estiver saindo da escola, não se distrair tanto, guarda o celular dentro da bolsa, deixa num local de difícil acesso, porque o celular na mão e a pessoa distraída é um chamariz para o bandido, né? Então, a gente tem que, na medida do possível, evitar esse tipo de crime. Deixa eu dar o recado para a garotada aí. Não pode dar mole, mané. É isso aí. Senão vai dançar no celular. Tenente, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado por ter trazido aí reflexões tão importantes a respeito da ronda escolar. E a gente tem um orgulho muito grande, né, de ver que aqui no estado de São Paulo, onde a gente escolheu para viver, existe também um trabalho bonito com relação à proteção à criança, ao adolescente, aquelas que estão lá nas escolas e não podem ficar desprotegidas. Obrigado, Tenente. Agora, olha que bacana, terminamos a edição de hoje com um exemplo de amor ao próximo. Um projeto criado por um ex-morador de rua leva a esperança para pessoas que já perderam a expectativa de vida. Por semana, mais de 150 refeições são distribuídas para muitos dependentes químicos. Acompanhe. Hoje ele mostra com tristeza o local onde consumia drogas. Então, aqui era onde que eu e outros rapazes e moças passavam a maioria das madrugadas, quando estava chovendo, porque aqui tem essa parte que protege. E também aqui era onde que alguns dormiam, a gente colocava um papelão aqui, a gente dormia, e em cima sempre ficava alguém acordado para proteger, né? A gente revezava. Dói muito, né? É a lembrança que a gente não gosta de ter. É complicado. Agora o objetivo seu é resgatar as pessoas que pessoas que estão aqui, sim. Então eu via eles morrendo, eu via eles acontecendo coisas bárbaras com eles e eu estava de mãos atadas, não podia ajudar. A situação só mudou para o William quando resolveu voltar para casa e se livrar das drogas. Hoje ele mata a fome de pessoas que não tiveram a mesma sorte. Depois de morar por 2 anos na rua e conhecer de perto essa realidade, ele quer agora ajudar. Eu acho um trabalho excelente, e como eu conheço o William já de um tempo, eu acho só que Deus venha fazer ele crescer aí em cima desse trabalho, cada vez mais crescendo. Sem essa ajuda fica difícil? Fica. Você teria onde almoçar hoje, por exemplo? Teria, mas quando eu estou nessas condições para eu ter meus filhos, quando eu estou assim eu não vou em casa. Criado há menos de 2 anos, o Projeto Rua distribui pelo menos 150 refeições por semana. Para atender a demanda, o ex-morador de rua, responsável pelo projeto, conta com uma equipe de voluntários que faz a arrecadação e preparação dos alimentos. Com cardápio variado, os Mamitex são distribuídos aos moradores de rua e dependentes químicos de Diadema, região de São Paulo. Lucas é um dos voluntários do projeto. Ajuda na cozinha e na entrega das refeições. Desde o momento que começou a trabalhar aqui, passou a enxergar essas pessoas de forma diferente. Aí eu comecei a olhar os moradores de ruas com outros olhos, sabe? Não daquele jeito que o pessoal passa na rua, olha de lado e já acha estranho. Eu comecei a olhar as pessoas com mais amor, carinho. Viviane se sente realizada em poder ajudar. O amor ao próximo é o motivo principal para ela estar aqui. Porque eu penso na minha casa, quando eu tô com fome, que dói a barriga, eu sei que daqui a pouco tem alguma coisa para me comer. E isso me faz pensar neles. O que eles têm, né, para comer. Então é uma forma da gente ajudar eles. Wagner e Gisele não moram na rua, mas recebem a ajuda do projeto. O casal é dependente químico e espera uma vaga de internação para tratamento do vício. A dificuldade para conseguir alimentos diminuiu depois que passaram a ser atendidos pelo Projeto Rua. Eles ajudam muitas pessoas, vai embaixo dos viadutos, não tem lugar ruim onde eles vão, só faz coisas boas. Por causa que o meu amigo, ele já passou por isso. Ele sabe o que a gente necessita. O que você espera daqui pra frente? Coisas boas. Coisas muito boas. O que seriam essas coisas boas? Libertação do vício. Só.
Nesta edição, você viu que aumentou a procura por cursos de cuidador de idosos. Furtos de veículos crescem 28% em Taubaté. Depressão pode ser tão ameaçadora para o coração quanto o colesterol. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Um grande abraço e até a próxima!